Então tá começando a gravar agora, a partir de agora, então, nós estamos gravando e depois eu disponibilizo o vídeo da gravação para vocês, como costumo fazer sempre. É, Eu queria começar falando para vocês um pouquinho, só para chamar a atenção a respeito da transformada de Laplace, porque nos vídeos que eu gravei acabou ficando, embora longo, não dá para falar tudo, mas a transformada de Laplace é extremamente útil para a gente resolver essas EDOs. O pessoal que é de engenharia elétrica, por exemplo, usa muito a transformada de Laplace. Eles usam até uma terminologia que a transformada de Laplace troca a variável do problema. Eles têm uma terminologia, quando você passa da variável t da função para a variável s da transformada de Laplace, tem uma terminologia que eu não me recordo direito, mas é bastante importante. Principalmente quando a gente vai resolver equações em que aquela função fonte, aquela função f que aparece nas EDOs não homogêneas, é uma função f descontínua, tá? Essa talvez seja a, a aplicação mais interessante da transformada de Laplace, porque ela vai acabar transformando uma função descontínua numa função contínua e isso facilita muito os cálculos posteriormente, tá? Mas então, vamos lá. A aula é para a gente conversar. Se vocês quiserem começar tirando dúvida a respeito dos exercícios, como é que foi os exercícios que eu deixei para vocês sobre a transformada de Laplace? Foi tranquilo de fazer? Não foi? O que vocês acharam? Ok, Henrique. Eu comecei a fazer Henrique, hoje, então eu não posso dizer. Pelo menos assim, a primeira, a segunda, a terceira tá indo bem. Não sei como é que vai ser o aham, resto. tá. Eu O achei Henrique tranquilo, perguntou. professor. o- Obrigado, Keila. O Henrique ele escreveu aqui no chat que ele falou assim, ó, eu fiquei em dúvida quanto à possibilidade dos valores que S pode assumir. O Henrique, isso depende da função que você tá calculando a transformada de Laplace, tá? Para cada função, o domínio da transformada é diferente, não existe um único. Então, olha só, na definição da transformada de Laplace, as funções que você vai calcular a transformada, a gente está pedindo que seja sempre no domínio dos números reais não negativos, t maior do que zero, certo? É, Aí, o que acontece? É, a transformada de Laplace, não. A transformada de Laplace, a variável S pode variar de zero até mais infinito, certo? Mas ela pode variar para valores, né, para intervalos diferentes desse intervalo de zero até mais infinito. Inclusive para valores de S menores do que zero. Então, se você pega, por exemplo, a função exponencial de menos 2t, certo? Exponencial de menos 2t. A transformada de Laplace dessa função vai ser 1 sobre s mais 2, certo? Onde s pode ser maior ou igual a menos 2. Tá? Então, o domínio da transformada de Laplace depende especificamente das funções. Então, é importante essa questão que você levanta. Realmente é bastante importante, mas não tem uma receitinha de quando que é assim ou quando que é assado. Vai depender varia de função para função. Tudo bem? Professor, aproveitando Sim, essa pergunta do Henrique, né? sim. É, eu queria. Não entendi, não. Tipo assim, então. É porque na tabelinha lá sempre tem lá S maior do que A, por exemplo, ou S maior Uhum, do que uhum. zero. Então aquilo lá não precisa ser necessariamente daquele jeito. Não, aquilo lá é daquele jeito. Foi a Keila, né, Keila? Isso. Ok, aquilo lá é exatamente daquele jeito. Foi exatamente isso que eu falei. Por exemplo, para a função.
f de t igual a t elevado a n, tá? T elevado a n. A transformada de Laplace das funções t elevado a n é n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Essa função está definida para todo s maior do que zero, estritamente maior do que zero. Embora a função f de t igual a t elevado a n está definida para t maior ou igual a zero, certo? Então, para as funções potência, t elevado a n, o domínio da transformada de Laplace vai ser sempre os números reais positivos. Agora pega o caso da função exponencial, a exponencial de AT, onde A pode ser um número positivo, negativo, o que seja. A exponencial de AT, a transformada de Laplace dela está definida para quando S for estritamente maior do que A. Entendeu? Então veja, para as funções potência você tinha S maior do que zero. Para as funções exponenciais você vai ter S maior do que A. Para as funções trigonométricas, seno e cosseno, S maior do que A também. Então isso vai variar muito de acordo com a função que você tem, mas aquela tabelinha lá tá certinha, aquela tabelinha lá tá bonitinha. Ah, tá. Tipo assim, na D, na última questão da lista, quando você faz a transformada inversa para você achar a função y de t, o domínio da y de t, então, vai ser uma coisa totalmente diferente do domínio de S. Sim, Tipo assim, uma não sim, tem sem relação com a dúvida. outra. Não, não tem, não Ah, tem, tá, entendi. não tem. Quer dizer, é claro que tem relação um com o outro. O domínio de uma é definido pelo domínio. Como eu posso explicar isso melhor para você? O domínio de uma função é definido pela transformada de Laplace ou pela transformada inversa, depende do que você está calculando, entendeu? Mas não é uma dependência simples de ser observada, de ser, né? Porque vai depender de quando aquela integral da definição for convergente. A pergunta sobre o domínio da transformada de Laplace que você faz é sempre assim: para qual valor de S aquela integral imprópria é convergente? Então, nem sempre a integral imprópria vai convergir. Quando ela convergir, o valor de S está no domínio. É como se você estivesse avaliando aquela integral imprópria para cada um dos valores de S para os quais ela converge. Entendeu? A questão é essa. Ah, entendi. Mas, por exemplo, quando você vai e calcula a transformada inversa, na hora que você calcular a transformada inversa, você pode olhar para a função f e se perguntar, olha, essa função f, qual é o domínio dela? Né? Aí você vai saber o domínio da transformada inversa. Tá bem? Tá bem. Só mais uma coisa. Você quer que Sim? coloca para quais na resposta? Você quer que coloca, tipo assim, a resposta da questão e se o S tem que ser maior do que zero ou maior do que A? É um complemento importante. É um complemento importante, Keila, tá? Até porque, por exemplo, se você calcula a transformada inversa de uma soma de funções, o domínio dessa transformada... Desculpa, se você calcula a transformada de Laplace de uma soma de funções, você vai pegar a maior interseção. Na verdade, você vai pegar a interseção entre todos os domínios de cada uma das partes. Pensa que você estivesse fazendo a transformada inversa de t quadrado mais seno de 2t menos a exponencial de menos 3t. Para t quadrado, o domínio seria S maior do que zero. Para o seno de 2t, S maior do que 2. Para a exponencial de menos 3t, o domínio seria S maior do que menos 3. Qual é a interseção desses três conjuntos? Menos 3 daqui para cá. 0 daqui para cá. 2 daqui para cá. A interseção desses três conjuntos é o 2. A partir do 2, então. Essa seria o domínio da transformada de Laplace dessa soma de funções, entendeu? Você olha para a interseção. Porque como as três partes precisam estar definidas, cada uma delas gera uma transformada de Laplace que tem um domínio, então você vai ter que pegar aquela parte do domínio onde as três estão simultaneamente definidas. No caso, a interseção dos três intervalos. Ah, entendi. Muito obrigada. De nada, imagina. Uma coisa importante, pessoal, dessa primeira parte dos vídeos que eu passei para vocês,
aquele teorema sobre a transformada das derivadas, está no segundo vídeo, a transformada de Laplace das derivadas, e a transformada de Laplace da função exponencial multiplicando uma outra função qualquer, chamado primeiro teorema do deslocamento. Esses dois teoremas são extremamente importantes, porque são eles quem vão permitir que a gente, esses dois, junto com o segundo teorema do deslocamento, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, são os três teoremas importantes que a gente usa para resolver as EDOs através das transformadas de Laplace, tá? Então eu quero até resolver um exemplo com vocês hoje aqui para, né, enriquecer um pouco os vídeos que eu apresento e também para chamar a atenção de vocês para isso. Tá? Eu estou cogitando, inclusive, não dar outro vídeo para a próxima semana e marcar uma segunda lista de exercícios ainda a respeito dessa parte. Eu vou pensar, ou então eu faço um vídeo bem curto, uma parte bem curta, só com algum incremento, mas para forçar vocês a fazerem alguns exercícios a mais a respeito da transformada de Laplace, porque a transformada de Laplace é realmente bem chatinha assim, de você entender na hora que você começa a calcular as transformadas inversas. Não é tão trivial, não. Então, talvez eu faça isso. Eu vou até dar uma olhadinha para ver como que está o nosso cronograma, ver o que a gente consegue, como que a gente consegue ajeitar essa coisa. Bom? Ok, mas alguém tem mais dúvidas? Senão eu vou mostrar para vocês um exemplo ali no... Deixa eu mostrar o exemplo, porque aí na discussão do exemplo, as dúvidas talvez vão surgindo para quem já começou a mexer com a lista de exercícios. Hoje o whiteboard está aparecendo aqui para mim. Então tá aí, vocês estão vendo o whiteboard aí, gente? Estão, né? Sim, dá para ver. Beleza. Então deixa eu pegar aqui, ó. Vamos resolver. Resolva. Deixa eu colocar aqui, ó. Resolva o PVI dado por 2y, duas linhas, menos 3y linha, mais y igual a zero. Por enquanto eu vou me ater a uma EDO homogênea, onde y de zero é igual a 1 e y' de zero igual a zero. Só para facilitar a nossa vida. Ok? Tá, então você tem aqui a EDO, você tem aqui as condições iniciais. Essa EDO não é nada estranha para a gente, porque a gente sabe como resolver essa EDO, tendo em vista a segunda parte do curso que nós já encerramos. Você tem uma EDO linear com coeficientes constantes, então você poderia calcular as raízes da equação característica dessa EDO, encontrar o conjunto fundamental de soluções, encontrar a solução geral, e aí impor as condições iniciais a fim de calcular as constantes C1 e C2, certo? O legal da transformada de Laplace é que você resolve o problema de valor inicial sem ter que se preocupar com aquelas constantes C1 e C2, sem ter que se preocupar em encontrar o conjunto fundamental de soluções. Ela aparece naturalmente quando você resolve o problema via transformada de Laplace. Tá? Essa é uma das grandes vantagens de você resolver as EDOs através da transformada de Laplace. Na verdade, você só pode resolver um problema de valor inicial, porque a transformada de Laplace sempre vai requerer de você o valor y de zero, y' de zero. Se você for resolver uma EDO de ordem mais alta, apareceriam mais derivadas, continuaria aparecendo as condições iniciais. Então, se a EDO fosse de ordem 5, apareceriam as condições iniciais, y de zero, y' de zero, até y 4 linhas de zero. Então, você precisaria resolver
o problema de valor inicial, mas pão, resolve tudo de uma vez. Então eu quero mostrar esse exemplo aqui com vocês, porque aí aqui a gente vai poder, eu vou poder exemplificar para vocês as duas situações que eu mencionei. O teorema da transformada de Laplace das derivadas de uma função e o teorema do deslocamento, o primeiro teorema do deslocamento, na hora que nós formos calcular a transformada inversa, certo? Então vamos lá, olha só. Você sempre vai fazer a mesma coisa. Você sempre vai fazer o quê? Calcular a transformada de Laplace dessa equação. Então, para calcular a transformada de Laplace dessa equação, você vai calcular aqui assim, ó. Vai ficar aqui assim, ó. A Laplace de 2 vezes y, duas linhas, menos 3 vezes y' mais y de S. S aqui é a variável da transformada de Laplace. T ou x, tanto faz, é a variável da função y, tá certo? Da função y. A transformada de Laplace do lado esquerdo tem que ser igual à transformada de Laplace do lado direito. A transformada de Laplace do zero é zero. Então, não tem muito mistério nisso daqui. Agora, a transformada de Laplace de uma soma de funções, pela propriedade da linearidade, você pode calcular a transformada de Laplace de cada uma dessas parcelas. Tá? Então, isso daqui vai ficar assim, ó, 2 vezes a transformada de Laplace da y, duas linhas, menos 3 vezes a transformada de Laplace da y' mais a transformada de Laplace de y. Opa, faltou um S aqui, né? Eu gosto sempre de escrever para a gente não esquecer qual é a variável que está aparecendo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui ó, de y, assim, ó, y de S, eu vou chamar a notação que é usual, né? A convenção que é usual, da transformada de Laplace da y de t. Tá bom? Então, y de S quem é? Y de S é a transformada de Laplace da solução do problema de valor inicial que você quer encontrar. Tudo bem? Bom, apliquei a linearidade da transformada de Laplace para transformar a transformada dessa soma nessa soma de transformadas. E agora eu vou aplicar a transformada de Laplace da derivada de uma função. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2 vezes. Isso aqui é S ao quadrado vezes y de S menos S vezes y de zero menos y' de zero. Essa expressão que eu acabei de escrever, pessoal, essa expressão que eu acabei de escrever é a transformada de Laplace da derivada segunda. Tá? Toda essa expressão que eu coloquei aqui é a transformada de Laplace da derivada segunda. Tá bem? Então, ó, S ao quadrado vezes y de S, menos S vezes y de zero, menos y' de zero. Tá? Uma formulazinha. Se a derivada fosse de terceira ordem, apareceria aqui S ao cubo vezes y de S, menos S ao quadrado vezes y de zero, menos S vezes y' de zero, menos y duas linhas de zero. Então, apareceria aqui, toda vez que você calcula a transformada de Laplace da derivada de uma função, vai aparecer a transformada de Laplace da própria função. Então, a transformada de Laplace, ela pega a derivada e desaparece com a derivada. Por quê? Porque a transformada de Laplace da derivada depende da transformada de Laplace da própria função, além de valores constantes y de zero, y' de zero, dos valores constantes calculados na derivada. Então, o que acontece quando você calcula a transformada de Laplace de uma EDO é que o seu problema, que tinha as derivadas e a própria função para serem determinados, acaba sendo transformado num problema onde a variável é simplesmente a y de S, eliminando, de certa forma,
no caso das EDOs com coeficiente constante, derivadas que pudessem aparecer aqui, tá? Então, é uma propriedade bem legal mesmo. Agora, continuando, menos 3 vezes a transformada de Laplace da derivada primeira. A transformada de Laplace da derivada primeira, então, é S vezes Y de S menos Y de zero. Mais a transformada de Laplace de Y de S, de Y de T, quer dizer, que é a própria Y grande de S aqui, e isso tudo é igual a zero. Então vamos arrumar essa equação aqui, Pessoal, até aqui está indo? Tudo tranquilo? Estão entendendo aqui a continha que eu estou fazendo? Tá dando Não pra entender entender. alguma coisa, pode perguntar, viu? Então, olha só, onde é que aparece Y de S? Ô, professor, Oi, será que você poderia explicar esse Y de S de novo, por favor? esse Y de Último. S? Esse Esse daí. aqui? É. Quem que está perguntando? Júlia. Júlia. Ô, Júlia, olha só. De onde é que veio esse Y de S? Veio daqui, ó. Quem é Y de S? Y de S é a transformada de Laplace de Y, não é? Y de S é a transformada de Laplace de Y. Eu estou calculando a transformada de Laplace de Y aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Eu tinha Y. Estou calculando a transformada de Laplace de Y. Quem é a transformada de Laplace de Y? Y de S. Entendeu? Não. Beleza, entendi. Obrigada. Tá? Ó, essa parcela é a transformada de Laplace da Yzinho. Essa parcela é a transformada de Laplace da Y'. E essa daqui é a transformada de Laplace da Y duas linhas. Bem? Ok. Obrigada. De nada. Aí, olha só. Então, ó, aqui eu tenho Y de S, aqui eu tenho Y de S e aqui eu tenho Y de S. Vou coletar isso. Então, eu vou ter 2S ao quadrado, 2S ao quadrado, menos 3S, mais 1, vezes Y de S. Coletei, ó, essa parcela e essa. Sobrou o quê? Sobrou S vezes Y de zero, então menos 2S vezes 1, que é o Y de zero dado, menos 2 vezes 0, que 0 é esse? É o Y' de zero. Deixa eu baixar um pouquinho a tela aqui para vocês se lembrarem. Olha lá as condições iniciais, ó. Então, ó, Y de zero é igual a 1, Y' de zero igual a 0. Então, 2S, deixa eu melhorar esse cara aqui, porque está parecendo um 5, né? Aqui é 2S vezes 1, menos 2 vezes 0. Aqui, ó, Y de zero, então, menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. Tudo isso igual a 0. E aí, então, olha só o que aconteceu, gente. Aqui eu tinha derivadas. Eu tinha uma equação diferencial sendo resolvida. Envolvia uma função e as suas derivadas. Aqui, qual é a incógnita que eu determino, que eu preciso calcular? S é a variável livre. S é a variável da transformada de Laplace. Então, S é a variável livre. A minha variável dependente aqui é Y de S. Isso que eu estou escrevendo aqui, então, nada mais é do que uma equação algébrica nessa nova variável do problema, que é a transformada de Laplace da EDO. Certo? Eu não sei quem é a solução do problema de valor inicial, mas eu sei quem é a transformada de Laplace dela. Veja, eu posso reescrever aquela equação ali de cima, isolando o Y de S agora. Eu tenho aqui menos 2S mais 3, então vai passar para o lado de cá
2s menos 3 dividido por 2s ao quadrado menos 3s mais 1. Tá? Veja, pessoal, uma coisa interessante. Esse polinômio que aparece aqui, ó, ele é exatamente a equação característica da EDO com coeficientes constantes, tá? Isso sempre vai acontecer. Quando você calcula a transformada de Laplace de uma EDO com coeficientes constantes, o polinômio característico aparece aqui, tá? Ele aparece aqui. E ele ter ou não raízes reais, vocês vão ver que vai influenciar no cálculo que você vai ter que fazer, tá? Não é claro, não vai ser aquelas soluções fundamentais que nós tínhamos na parte 2 do nosso curso, mas nós vamos precisar olhar para as raízes desse camarada, tá? Então veja, como eu mencionei agora há pouco, eu ainda não sei qual é a solução do PVI, mas eu já sei qual é a transformada de Laplace dessa solução. A transformada de Laplace da solução do meu PVI é esse quociente que eu mostro aqui, ó. 2s menos 3 sobre 2s ao quadrado menos 3s mais 1. Tá joia? O que você deve fazer agora? O passo seguinte é inverter. Então, ó, deixa eu escrever digitando que fica mais fácil. Deixa eu pegar aqui, arrastar isso para cá. É até melhor para vocês. Se eu conseguisse arrastar o negócio, vai, maledeto. Aqui. Então, para encontrar a solução do PVI, nós devemos inverter a transformada y de S. Isso, nós devemos inverter a transformada y de S. Deixa eu arrastar isso para cá assim. Tá bom. Tá? Esse, gente, é o passo... Calcular a transformada de Laplace de uma função não é nada complicado, uma vez que você tem lá aquela tabelona de transformadas e tudo mais. Agora, calcular a transformada inversa é que requer um certo treinamento, eu vou dizer assim. Eu não gosto de usar esse termo não, mas não encontrei um melhor. Por quê? Você tem que olhar para essa expressão e, via de regra, ela não vai te dizer muita coisa. O que você vai precisar fazer é manipular essa expressão a fim de que a expressão resultante dessa manipulação se adeque à sua lista de transformadas. Calcular a transformada inversa, na verdade, consiste em você identificar que função possui aquela como transformada. Então, a pergunta que você está se fazendo aqui é: qual é a função y de t que possui essa daqui como transformada de Laplace? Do jeito que essa expressão está, é impossível você responder a essa pergunta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reescrever essa função. Reescrever como? Reescrever de maneira que a gente possa identificá-la como uma transformada de Laplace de uma função, ou, na maior parte das vezes, como uma transformada de Laplace de uma soma de funções. Tá? Nesse passo de reescrita da transformada que você obtém, é sempre muito usual você usar complemento de quadrado para polinômios que não possuem raízes, você utilizar decomposição em frações parciais, tá? São as duas técnicas mais comuns que a gente vai empregar. Esse polinômio no denominador, ele possui raízes, tá? Veja que 1 é raiz desse cara e meio também é raiz, tá? 1 e meio são raízes, eu acho.
Vamos resolver aqui. Eu vou começar olhando para o denominador. Então, eu vou tentar encontrar raízes para esse denominador. Eu acho que é 1,5 mesmo, a raiz. Então, olha só. 2s ao quadrado. Aí, deu uma travadinha aqui. Opa. Opa. Ô, gente, espera aí que travou o whiteboard aqui. Esse whiteboard tá de sacanagem comigo. Não funciona. Gente, até aqui, como é que tá? Tá entendendo o exemplo? Até agora tá tranquilo. Sim, pra mim também. Agora é que a coisa vai ficar legal. Ah, pronto. Aí, não vai voltar. Ah, não, né? Whiteboard. Aí você tá de sacanagem comigo. Parou de funcionar de novo. Igual do outro dia. Eu não tô conseguindo compartilhar ele com vocês. Ah, não, tá aqui. Achei. Houston, nós temos um problema novamente. Ai, droga. Bom, pessoal, parece que não vai funcionar. Deixa eu tentar usar esse daqui para mostrar para vocês. Ó, lembra que esse whiteboard que eu estou usando agora, vocês conseguem mexer nele, tá? Então, na verdade, vocês vão ter que mexer nele na hora de mover a página. Então, olha só, deixa eu só escrever aqui, ó, y de s igual a 2s menos 3 sobre 2s ao quadrado menos 3s mais 1. Certo? Estão vendo aí a equação, pessoal? Estão acompanhando aí? Sim, sim. Beleza. Então, olha só. Como eu disse, para inverter essa expressão, eu preciso reescrevê-la. E para reescrever essa expressão, eu vou usar frações parciais. Tá? Porque quando eu decompor isso em frações parciais, cada uma das parcelas eu consigo identificar como a transformada de Laplace de alguém. Tá? Eu vou conseguir fazer isso. Então, olha só o que acontece aqui. 2s ao quadrado menos 3s mais 1 igual a 0 vai possuir como raízes rs
vai possuir como raiz S igual a mais ou menos, não. 3 mais ou menos raiz quadrada de 9 menos 8 sobre 4. Então, as raízes vão ser S igual a 3 mais 1, 4. 4 sobre 4, 1. S 3 menos 1, 2. 2 sobre 4, S igual a 1 meio. Então, era realmente 1 e 1 meio. Então, essa função ela pode ser decomposta em frações parciais como sendo A sobre S menos 1 mais B vezes S menos 1 meio, tá? Você pode dividir por S menos 1, ó. Como é que vai ficar? 2S ao quadrado, eu acho que é isso mesmo. Menos 3S mais 1 dividido por S menos 1, vai dar quanto? Vai dar 2, 2S ao quadrado menos 2S, menos 2, desculpa, opa, menos 2, menos 2. Na hora que você subtrair aqui, vai dar... Move um pouquinho para cima aí, pessoal. Move a tela aí. Na hora que você subtrair, vai dar menos 3S. Menos 3S mais 3. Aí vai dar... Aqui é menos 2. Eu não sei mais dividir polinômio não, gente. Espera aí. Tá errada a conta. Dois S ao quadrado dividido por S dá 2 vezes S. Então aqui vai dar 2S ao quadrado menos 2S. Agora sim. 2S ao quadrado menos 2S. E aqui vai dar menos 3, menos 3 mais 2 dá S. S mais menos S mais 1. Vai dar igual a mais 1 aqui agora. Mais 1? Não, menos 1. Menos 1. E aí agora vai dar menos S mais 1. E na hora que você subtrair, dá 0. Então, na verdade, está errado aqui, em cima. Desce aí, opa, desce aí, gente, a tela. Deixa eu voltar ali em cima. Desce a tela aí. Essa fatoração aqui em frações parciais, na verdade, daria a mesma coisa, mas quase a mesma coisa. Isso aqui é 2S menos 1, tá bom? A raiz aqui é S igual a 1, a raiz aqui continua sendo S igual a meio, tá bom? Então, se nós formos fazer essa continha aqui, vai dar A vezes 2S menos 1 A vezes 2S menos 1 mais B vezes S menos 1 sobre o nosso polinômio, fatoradinho aqui. Então, quando você compara essas duas coisas aqui, eu vou fazer um quadro bem bagunçado aqui. Quando você compara, você tem que 2S menos 3 tem que ser igual a vezes 2S menos 1 mais B vezes S menos 1. Se você fizer S igual a 1, essa parcela morre,
S igual a 1, aqui vai dar 2 menos 1, 1. S igual a 1, 2 menos 3, aqui vai dar menos 1, e aqui vai dar A. Então, você descobre A igual a 1. Quando você substituir S igual a meio, tá bom? S igual a meio, mata essa parcela. Do lado de cá vai dar 1 menos 3 menos 2. Do lado de cá vai dar 1 meio menos 1 dá menos meio. Então vai dar menos B sobre 2. Isso me dá B igual a 4. Tá bom? Então deixa eu... Vou deslocar essa tela para a esquerda. Não, para a esquerda não. Deixa eu deslocar para baixo. Deslocar para baixo. Então, olha só o que aconteceu. Nosso y de S se escreveu assim, ó. A é igual a quanto que eu falei? 1. A igual a 1, né? Ei, caramba. A igual a menos 1. A igual a menos 1. Então, é menos 1 sobre S menos 1, mais B, que é 4 sobre 2S menos 1. Esse pedaço aqui, ó, eu já sei identificar claramente. Esse pedaço que aparece ali é a transformada de Laplace da exponencial de t. Então, o que eu falei? Calcular a transformada inversa é você pegar uma expressão e identificá-la como a transformada da função. Tá? A expressão 1 sobre S menos 1 é a transformada de Laplace da exponencial de t. Tá? Agora, e essa daqui? Bom, essa daqui, não sei. Essa daqui ainda não está com a cara que eu conheço. Você, olha, aí, nesse momento, pessoal, entendam o seguinte. Eu não espero que vocês tenham aquela tabela de transformadas de Laplace na cabeça. Nem no meu curso presencial eu espero isso. Tanto é que nas minhas avaliações do curso presencial, eu entrego a transformada de Laplace. A lista, a tabela de transformadas de Laplace. Então, aqui é importante você olhar para aquela tabela de transformadas e se perguntar o seguinte: essa expressão, ela se parece com uma transformada de Laplace de alguém? E você vai olhar para essa expressão e vai identificar com ninguém, não dessa maneira como ela está aqui. Mas você pode escrever essa expressão aqui, ó, da seguinte maneira. Menos 1 sobre S menos 1. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2, tá bom? Dividindo em cima e embaixo por 2, eu vou ter 2 sobre S menos 1 meio. E agora, essa expressão que aparece aqui, ó, essa expressão que aparece aqui, eu identifico, sim, com 2 vezes a transformada de Laplace da exponencial de menos t sobre 2. De t sobre 2, desculpa, não tem esse menos aqui não. Transformada de Laplace de t sobre 2. E aí, como a transformada de Laplace da soma é a soma das transformadas de Laplace, essa expressão toda que aparece aqui me diz, então, o seguinte. Y de S, a transformada de Laplace da solução do meu PVI, é igual à transformada de Laplace da menos exponencial de t mais 2 vezes a exponencial de t sobre 2. Opa! Aí olha só agora. Você foi capaz de identificar
que a transformada de Laplace da sua solução é, na verdade, a transformada de Laplace dessa função aqui. Isso, então, implica que a inversa dessa é quem? A inversa da transformada y de S é exatamente essa funçãozinha aqui de dentro, ou seja, yzinho de t, que é a transformada inversa de yzão de S, y de t, então, é igual a 2 exponencial de t sobre 2 menos a exponencial de t. E aí você, então, resolveu aquele problema de valor inicial, você resolveu o problema de valor inicial, sem nunca ter falado de constante C1 e C2, sem nunca ter falado de soluções fundamentais da EDO homogênea. Muito embora as soluções fundamentais apareçam aqui. Veja, quais eram as raízes da equação característica? As raízes eram t igual a meio e t igual a 1. Está aqui, ó, exponencial de t elevado a meio é uma solução fundamental da EDO com coeficiente constante, assim como exponencial de t. Tá? Exponencial de t sobre 2 e exponencial de t. Tá? São as duas soluções fundamentais que você tinha lá. As constantes C1 e C2 aparecem aqui, ó. As constantes C1 igual a 2 e C2 igual a menos 1. Elas foram calculadas de forma direta, sem aquela necessidade de resolver sistemas, calcular derivadas e tudo mais. Tudo porque a transformada de Laplace pegou a sua EDO e pegou a EDO e transformou num problema algébrico. Esse problema algébrico, quando você calcula y de S, ela já absorveu as condições iniciais da EDO. Tá? Então, é bastante interessante a técnica. Pessoal, ficou claro esse exemplo que eu resolvi aqui com vocês? Eu achava que ia aparecer o teorema do deslocamento, mas não apareceu, não. Ficou claro, gente? Pra mim, sim, eu entendi. Sim, pode falar, Patrícia. Para mim ficou claro. Agora, aquela parte que você calculou as raízes da equação, do denominador que era a equação característica, é mais só para conferir no final, então, né? Não tem precisão de calcular ele lá em cima. Tem sim. Nota que nós precisamos usar aquelas raízes, Patrícia. Deixa eu mover aqui a tela para você Não, ver. porque depois você... Aqui, ó. De onde é que essa expressão apareceu? Essa expressão apareceu da... Aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Essa expressão apareceu da decomposição em frações parciais. E para você decompor em frações parciais, você precisa ver que esse polinômio se fatora. Ou não. Ele poderia não, pois é. Você vai fazer a decomposição de frações parciais e depois calcular. Não necessariamente eu preciso ver as raízes por ali. Eu posso fazer só a decomposição, por exemplo, igual a divisão que você fez ali. Eu não precisaria dessa raiz antes. Eu poderia só fazer a decomposição por frações parciais. Tá, eu entendi. Mas veja só, Patrícia. Como é que você saberia que esse polinômio se fatora nesse produto sem as raízes? Entendeu? A questão não, sim, essa. Uhum. Não, eu entendi. Porque ficou mais fácil assim de enxergar. Claro, você poderia ter olhado, esse polinômio se fatora assim, assim, assado, sem a necessidade de olhar para as raízes. Mas aí é que tá, as raízes elas facilitam inclusive a decomposição em frações parciais. Esse cálculo ele fica simplificado quando você conhece as raízes, entendeu? Sim, entendi. Tá joia, então. Bom, um outro exemplo interessante, que eu gostaria de mencionar aqui com vocês hoje é o seguinte, olha, eu queria que tivesse aparecido aqui, mas não apareceu. Então agora eu não vou resolver uma EDO, não. Eu vou pegar uma função f de S, eu vou pegar uma transformada de Laplace. Olha,
f de S é a transformada de Laplace de uma função f de t. Tá? Eu quero que você calcule f de t. Ou seja, eu estou pedindo para você inverter essa f de S. Quem é f de S? Onde? F de S igual a... F de S igual a... S mais 3 sobre... Vou fazer uma continha escondida de vocês aqui, peraí. Tá? Suponha que eu queira calcular a transformada de Laplace dessa função agora, pessoal. Tá bem? De novo, eu olho para a expressão, comparo essa expressão com aquela tabela de transformadas que eu tenho, e ela não se assemelha a nada que aparece ali, não de forma direta. Qual é o caminho? O caminho é você reescrever essa expressão, bem? Seja completando quadrado, seja fatorando esse polinômio, você precisa reescrever isso de alguma forma, de maneira que apareça a expressão que você tem lá. Tá? Você precisa fazer isso de alguma forma. Então, olha só. S mais 3 sobre S ao quadrado mais 4S mais 4. O que você sabe sobre... Começa sempre olhando para o denominador. O que você sabe sobre esse denominador nesse exemplo? O que você sabe sobre o denominador nesse exemplo? Esse polinômio quadrático aqui. Ele tem raiz, sim ou não? Pessoal? Tem, uai, tem. Tem. Qual é a raiz desse polinômio? Esse polinômio é um quadrado perfeito, gente. Isso, exatamente. O polinômio é S mais 2 ao quadrado. Certo? Cara, é S mais 2 ao quadrado. Então, eu ainda continuo com o meu problema. Isso daqui não se assemelha, mais ou menos, na verdade, a nada que eu conheça lá da minha tabela de transformadas. Tá? Então, eu vou tentar de novo usar frações parciais aqui. Ó. Eu vou ter, nesse caso aqui, um polinômio linear elevado ao quadrado. Então, eu tenho duas parcelas. Uma A sobre S mais 2, a outra B sobre S mais 2 ao quadrado. Isso daqui, ó, vai se escrever como A vezes S mais 2. Deixa eu deslocar um pouquinho a tela. A vezes S mais 2 mais B sobre S mais 2 ao quadrado. Certo? E aí, então, eu tenho, comparando os numeradores, eu tenho que S mais 3 vai ser igual a AS mais 2A mais B. Tá? De cara, você tem que A é igual a 1.
porque o coeficiente aqui é 1 e aqui é A. E se A é 1, 2A mais B igual a 3, implica que B é igual a 1 também. Tá? B igual a 1 também. Então, a minha f de S vai ser igual a 1 sobre S mais 2 mais 1 sobre S mais 2 ao quadrado. Bom, toda manipulação que eu poderia fazer com essa expressão da f de S, eu fiz. A primeira das parcelas eu já consigo identificar claramente. A primeira das parcelas, ela é a transformada de Laplace da função exponencial de menos 2t. Tá? Exponencial de menos 2t. Agora, e essa outra aqui, ó? E essa parcela aqui? Essa parcela, ela não está de forma explícita lá naquela tabela. Porque para essa parcela você vai precisar aplicar a transformada de Laplace de uma função conhecida e o teorema do deslocamento. Então deixa só eu relembrar aqui, ó, o teorema do deslocamento. Ele diz assim, ó, a transformada de Laplace da exponencial de AT vezes f de t, essa transformada de Laplace, a transformada de Laplace do produto dessas duas funções, ela é igual à transformada de Laplace da função f de t calculada em S menos A. Tá? Essa notação aqui, pessoal, é uma notação importante, tá? A transformada de Laplace, então você tem a função f de S. Isso daqui, de outra maneira, você pode escrever assim, ó, f de S avaliada em S menos A, ou seja, no lugar de S eu vou substituir por S menos A. A notação mais condensada para isso daqui, para esse caso, para essa situação, é f de S menos A. E é aqui que calcular as transformadas inversas começa a ficar enrolado, porque você tem que olhar para uma função e identificar aquela função f de S como uma composição de uma transformada que você conhece pelo polinômio S menos A. E isso nem sempre é trivial. Esse exemplo aqui, isso já acontece. Se vocês pegarem a tabela das transformadas de Laplace, na tabela das transformadas de Laplace, vocês vão ver que a transformada de Laplace da função t, a transformada de Laplace da função t é 1 sobre S ao quadrado. Tá? 1 sobre S ao quadrado. Então, já que a transformada de Laplace da função t é 1 sobre S ao quadrado, e aqui você tem essa potência ao quadrado no denominador, essa parcela que aparece aqui, então, ela é igual... Opa, deixa eu pegar a caneta azul aqui, ó. Então, a primeira parcela é a transformada de Laplace da exponencial de menos 2t. A segunda parcela eu ainda estou trabalhando com ela, mas eu vou escrevê-la da seguinte forma. Olha, isso daqui é... Vou escrever essa expressão de uma outra maneira. Essa expressão é 1 sobre S ao quadrado, só que avaliado em S mais 2. Tá? Se no lugar de S eu substituir S mais 2, eu obtenho essa expressão aqui. E por que eu fiz esse passo adicional? Porque agora eu sei que essa expressão que está aqui, ó, essa daqui, é a transformada de Laplace da função t. Então, eu estou avaliando a transformada de Laplace da função t em S mais 2.
Então, eu identifiquei quem é a Fzinho de T, e esse camarada aqui, ó, está identificado também como sendo o meu A. O meu A, nesse exemplo, é igual a menos 2, tá? Ou seja, essa expressão final, essa parcela final que aparece aqui, ela é a transformada de Laplace vai faltar espaço aqui ainda. A transformada de Laplace da função exponencial de menos 2t vezes t. Tá? Então, o que eu usei? Eu usei o teorema, olha. A transformada de Laplace, deixa eu voltar aqui, ó, na expressão, no desenho do teorema. A transformada de Laplace da exponencial vezes a função é a transformada de Laplace da função avaliada em S menos A. Então tá aqui, ó. Isso daqui é a transformada de Laplace do t, da função t. 1 sobre S ao quadrado é a transformada de Laplace da função t. Então, 1 sobre S ao quadrado avaliado em S mais 2 é a transformada de Laplace da exponencial de menos 2t, por causa do S mais 2, vezes a função t. E é quem? A função que me dá 1 sobre S ao quadrado. Tá? No fim das contas, a minha f de S é a transformada de Laplace da exponencial de menos 2t mais a exponencial de menos 2t mais t vezes a exponencial de menos 2t. Tá? Ou seja, a transformada inversa dessa função f de S é 1 mais t vezes a exponencial de menos 2t. Então, a questão que eu queria argumentar com vocês nesse exemplo, eu queria realmente mostrar um exemplo desse tipo para vocês, é que a coisa não é tão trivial, tá? A coisa realmente é meio chata na hora de você calcular as transformadas inversas quando você precisa aplicar o teorema do deslocamento, tá? Nesse caso, é extremamente complicado. Não é que é extremamente complicado, nesse caso fica um pouquinho mais complicado até você ganhar alguma prática em conseguir identificar essas expressões, fatorar essas expressões, manipular essas expressões, a fim de fazer aparecer aquilo que você precisa, porque você precisa identificar a expressão final com alguma transformada que você conhece. Isso requer uma certa prática, pessoal. Então, pediria a vocês um cuidado bastante grande na resolução desses exercícios, tá? Porque isso realmente vai exigir um pouco de prática de vocês. Ok, gente, perguntas em relação a esse exemplo? Pessoal? Alguma outra dúvida, gente, em relação aos exercícios sobre transformada de Laplace? Ô, Carlos, eu ainda estou raciocinando aqui esse finalzinho, por isso que eu não falei nada. Não, esse final é realmente a parte mais nevrálgica da situação, Patrícia. Realmente aí que o teorema aparece e é aí que não é trivial mesmo de entender, tá?
Aqui, o Carlos, assim, fazendo uma comparação besta, mas é como se fosse, nessa separação desse 1 sobre S ao quadrado, avaliado em S mais 2, é como se você estivesse fazendo uma regra da cadeia de derivada no final das contas. Você colocou 1 sobre S, fez a Laplace dela, e depois multiplicou por 1 sobre S mais 2. Não é isso não, Patrícia. Que dava o Não é isso mesmo... não. Não é isso não, veja. Aqui é que tá. Essa expressão que você tem aqui, ô Luiz, eu já te respondo, tá? Essa expressão que tem aqui, ó, 1 sobre S mais 2 ao quadrado, ela precisa ser identificada como a transformada de Laplace de alguém. E ela é a transformada de Laplace de um produto de funções. Aí é que tá, bom? Ela é a transformada de Laplace do produto t vezes a exponencial de menos 2t. Essa que é a questão. Isso eu escrevi dessa forma aqui, ó, para tentar deixar isso explícito, tá? Quando você olha para essa expressão, você tem que entender que ela é a função 1 sobre s ao quadrado aplicada ou calculada em s mais 2. Por quê? 1 sobre s ao quadrado, você sabe quem é a transformada de Laplace. 1 sobre s ao quadrado é a transformada de Laplace da função t. Como você está avaliando essa transformada de Laplace da função t em s mais 2, avaliar em s mais 2 indica que a função original era o produto da função t, que te dá essa transformada, pela função exponencial de menos 2t, que te dá a avaliação em s mais 2. Tá? Então, na verdade, não tem a ver com a regra da cadeia, não. Não. Você Foi um pode exemplo, pensar em mas agora eu termos entendi. por causa Agora da eu entendi. É, na composição, verdade, buscar na tabela uma tá? combinação de funções que dê essa transformada, que dê esse resultado na Eu transformada. até... No vídeo que eu gravei para vocês, quando eu falei do teorema da transformada do deslocamento, eu até mencionei que um exercício importante que vocês façam é pegar a tabela das transformadas e calcular o teorema do deslocamento para todas elas. É simples, é pegar e escrever mesmo. Porque aí você começa a olhar para as expressões já manipuladas pelo teorema do deslocamento e você começa a ter essas imagens. Você pode fazer uma tabela com essas coisas, né? Então, é interessante esse exemplo. Tá ok, Patrícia? Sim, agora eu Bom, entendi. tá, joia. Deixa eu responder aqui. A Luísa escreveu assim: achei que podia colocar no numerador S mais 2 mais 1 para poder separar e chegar em cosseno e seno ao invés de achar A e B. Posso fazer isso só quando der... Não, ô Luísa, o que acontece aqui é que o numerador ele era um polinômio do primeiro grau elevado a uma potência. Você só vai fazer esse complemento de quadrados quando o polinômio do denominador não tiver raiz, tá? Porque aí, por exemplo, imagina a seguinte situação. Deixa eu deslocar só para te dar Deixa eu rabiscar aqui só para te dar um exemplo dessa situação que você está querendo. Imagine que você tivesse assim, ó, S mais 2 sobre S ao quadrado mais 4S mais 1, por exemplo. Mais 4S mais 1, mais 4S mais 5, né? Deixa eu melhorar aqui. Mais 4S mais 5. Esse cara não tem raiz, tá? Esse polinômio não tem raiz aqui no denominador. B ao quadrado dá 16, 4 vezes A vezes C vai dar 20. Então, isso só tem raiz complexa. Você não está querendo trabalhar com raiz complexa. Você não vai trabalhar com raiz complexa aqui. Então, o que você faria nesse caso seria completar quadrado aqui, que aí seria parecido com aquele exemplo que eu já resolvi com vocês. Eu fiz esse outro exemplo aqui exatamente para distanciar um pouquinho, para mostrar uma outra situação. Então, olha só, isso daqui eu posso escrever assim, ó, S ao quadrado mais 4S
mais 4 mais 1, concorda? E S ao quadrado mais 4S mais 4 é igual a S mais 2 sobre S mais 2 ao quadrado mais 1. E aqui eu tô com o teorema do deslocamento, e com uma trigonométrica. Essa expressão eu posso escrevê-la da seguinte forma, olha, isso daqui eu posso escrever, vou usar a mesma nomenclatura que eu usei ali agora há pouco. S sobre S ao quadrado mais 1. Deixa eu deslocar aqui, novamente. Desloca aí, viu, gente? Toda vez que eu desloco, vocês têm que deslocar também. Avaliado em S mais 2. Então, isso aqui é o quê? Isso daqui é a transformada de Laplace do cosseno. Isso é Laplace. Ó, a nossa expressão é a transformada de Laplace do cosseno de t avaliado em S mais 2. Tá? Transformada de Laplace do cosseno avaliado em S mais 2. Ou seja, isso daqui, então, é a transformada de Laplace da exponencial de menos 2t. De onde é que veio esse menos 2t? Do S menos menos 2, ó. S menos 2. Exponencial de menos 2t vezes cosseno de t. Tá? Qual é a diferença entre essas duas situações, Luísa? A diferença é que o polinômio do denominador, no primeiro exemplo, possuía raiz real. Esse não. Então, esse eu completei quadrado para encontrar um denominador familiar. Entendeu? Nesse caso. Entendeu, Luísa? Bom, vou entender seu silêncio como um sim. O Gabriela. Beleza, Luísa. O Gabriela. Vamos lá. Deixa eu ver. Por nada, Luísa. Professor, como poderíamos calcular a y de S caso fosse pedido apenas o cálculo da transformada da derivada de uma função e não a solução de um PVI? Ô Luísa, aí nesse caso, você teria o seguinte: se você conhecer os valores da função e das derivadas... Aí eu dei um exemplo para vocês na lista de exercícios. Eu peço para você calcular a transformada de Laplace de uma soma de derivadas que aparece lá. E a única situação é que você não vai calcular y de S lá, né? Você vai calcular a transformada de Laplace de uma expressão. Essa expressão em particular vai ficar em termos de y de S. É a única diferença, tá? Então, se você pegar aquele primeiro exemplo que eu resolvi, qual seria a situação? Você não teria uma equação, você teria só a expressão. Você teria só a expressão. Se eu não me engano, a EDO era 2y, duas linhas, menos 3y' mais y. Então, você vai calcular a transformada de Laplace dessa expressão. E pronto. Isso daqui vai ter uma parte que vai aparecer assim. Então, essa transformada de Laplace aqui, eu calculei ela ali em cima agora há pouco para vocês. Então, é 2 vezes S ao quadrado vezes y de S, menos S vezes y de 0, menos y' de 0, menos 3 vezes S, y de S vezes menos y de 0, mais y de S. Então, note, a y de S aparece normalmente, mas você não vai conseguir escrever que y de S é igual a alguma coisa, porque não é isso que está sendo solicitado para você. Só está sendo pedido que você calcule essas transformadas. O que você deve fazer aqui é reescrever essa expressão,
uma vez que é dado para você os valores y de 0 e y' de 0. Então, essa expressão pode ser escrita como? Igual eu escrevi lá em cima. 2s ao quadrado menos 3s mais 1 vezes y de s. Aqui sobrou menos s, porque o y de 0 é 1. Y de 0 é 1. Y' de 0 é 0. Menos 3 vezes menos 1 mais 1. É isso que você vai obter. Você não vai obter a y de s nesse caso. Você não está sendo solicitada a obter y de s, inclusive. Você só está sendo solicitada a calcular a transformada de Laplace daquela combinação de equações, de derivadas. Entendeu, Gabriel? Pois é, se você quiser continuar esse exemplo, você poderia, iguala isso daqui a 1, por exemplo. Aí você poderia calcular, transformar de Laplace da constante 1 é 1 sobre s, e aí você poderia obter uma expressão para y de s, porque aí, se você tivesse a equação inicial, ao calcular a transformada de Laplace da equação, você consegue isolar o y de s. Nesse caso, você poderia. Tá? Mas não é o que é solicitado, pelo menos não naquele exercício. Eu vou pedir para vocês resolverem PVIs agora. Aí sim, você vai ter que calcular y de s, calcular a inversa, tá? E mais o que, pessoal? Mais dúvidas? Ô, Carlos, eu tenho uma dúvida um pouco atrasada. Diga, Júlia. Não, é porque lá no primeiro vídeo você passou alguns exemplos pra gente tentar sozinhos, né? Aí eu fiz aquele da transformada de Laplace da função t, normal. E aí depois, quando você mostrou a propriedade, o meu tava dando diferente por conta do sinal. O meu sinal tava dando negativo. E eu não tô conseguindo encontrar exatamente por quê. Acho que pode ser uma coisa bem boba, mas eu tô meio agarrada nisso. Provavelmente o seu sinal está errado devido à sua integração por partes. Você tem que fazer uma integração por partes ali, não tem? Uhum. Então, muito provavelmente é o sinal. Ó, vamos fazer. Quer ver? Ó, vamos só rabiscar aqui. A transformada de Laplace da função t, pela definição. Uma boa pergunta. Aqui é a integral imprópria de 0 até mais infinito da exponencial de menos st vezes t dt. Esquece que essa integral é imprópria. Esquece os limites de integração. E olha só para a integral em si. Isso é uma integral típica de integração por partes, né? Você vai fazer u. Então, eu vou jogar fora aqui, ó. Vamos manter ali depois, ó. Eu vou fazer u igual a t, porque o meu du vai ser simplificado para dt. E eu vou fazer dv igual a exponencial de menos st dt. E quem vai ser v? V vai ser a integral da exponencial. Esse menos s que aparece aqui, ele vai vir para cá, ó. Menos 1 sobre s vezes a exponencial de menos st. Concorda? Tá? Você vai ter que fazer uma substituiçãozinha aqui para calcular isso. E talvez é esse sinal que você está confundindo, porque olha só, como é que ficaria essa expressão? Ficaria u vezes v, então ficaria t vezes, vou botar menos aqui, né? Exponencial de menos st com t
Note, a variável de integração é t. Então, na hora de você substituir os limites de integração, é no t que você vai colocar. Estou colocando esse infinito aqui, mas depois a gente avalia isso com o limite. Mais 1 sobre S. Por que mais? Porque é menos pela fórmula da integração por partes, só que o seu V é menos 1 sobre S. Menos mais, então, integral de 0 até mais infinito da exponencial de menos st dt. Tudo bem? Veja, Ok. quando t é zero, isso daqui morre. Tá certo? Porque vai dar zero aqui, ó. Tudo bem? Certo? Quando t tender para infinito, isso daqui vai para onde? Vai para zero. Desde que Desde que S seja maior do que zero. Exatamente. Tudo isso daqui vai a zero para S positivo. No início da conversa nossa de hoje, a gente estava discutindo essa questão do domínio. Então, aqui, ó, S maior do que zero. É a única imposição que você vai ter que fazer. Vamos lá, então. Essa integral aqui agora, ela vai ser igual a menos 1 sobre S ao quadrado vezes a exponencial de menos st calculado de 0 até mais infinito. Tá certo? E olha só onde você deve ter errado o sinal. Ou aqui, ou aqui. Esse mais que você esqueceu que era um menos. Quanto é que vai dar essa expressão aqui agora? Ó, isso daqui vai ser igual a menos 1 sobre s ao quadrado. Quando t tende para infinito, isso daqui vai para zero de novo, certo? Vezes quem? Exponencial de zero, que é 1. Só que é limite superior menos limite inferior, não é isso? Então, Isso. menos 1, isso daqui é igual a 1 sobre S ao quadrado. Tá bem? Então é realmente um errinho de sinal na integração por partes. Tá? Foi na hora de conferir com a propriedade que eu vi que o sinal estava diferente. Mas agora deu para entender, sim. Muito obrigada. É sempre positivo. De nada. E aí, gente, mais alguma dúvida? Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou declarar encerrada a nossa aula de hoje. Tudo bem? Bom, então eu vou encerrar a gravação aqui. Bom, antes de encerrar a gravação, vou despedir de vocês, ó. Uma boa noite, para quem for descansar, um bom descanso, para quem ainda for estudar um pouquinho, bons estudos. Não deixem de completar a lista que eu deixei para vocês, que tem que ser entregue na sexta. Eu amanhã vou disponibilizar uma outra lista de exercícios e talvez na sexta-feira eu disponibilize um outro vídeo com um pedacinho a mais de conteúdo. Eu vou dar uma segurada para ver se vocês fazem um pouquinho mais de exercícios, tá? Vamos continuar naquela mesma toada, aí eu disponibilizo até sexta-feira essa lista e esse vídeo e entreguem na outra sexta. Mas não deixem de fazer os exercícios, viu, pessoal? Não deixem de fazer os exercícios. Para quem está ainda interessado aí nessas coisas do curso, né? É extremamente importante fazer esses exercícios. Sem eles, vocês não vão conseguir entender quase que nada dessa parte da transformada de Laplace. Então, realmente tem que pegar e tentar fazer. Eu estou sempre às ordens para tirar dúvida. Pode mandar dúvida por e-mail, pode mandar dúvida aqui pela plataforma. Por onde for, eu respondo o mais breve possível sempre. Tá joia? Então, um abraço para vocês e uma boa noite. Ok, professor. Obrigada. Boa noite. Obrigada.